Olá amigos, aqui Diário do Atirador com mais um vídeo aí pra vocês. Meu nome é Thiago Almeida, eu sou atleta e instrutor de tiro, sou CAC desde 2008. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre como era o esporte do tiro, como eram as regulações para os CACs durante esse período e vamos tentar, a partir daí, tentar fazer uma previsão para o futuro, até para poder tranquilizar um pouco as pessoas depois dessa eleição. Realmente, muita coisa vai mudar, tende a mudar. Mas se a gente basear no que acontecia no passado, vai ser ruim, mas não é motivo para pânico generalizado. Então roda a vinheta aí e bora pro vídeo. Como eu falei, eu tenho CR desde 2008. Pratico esporte de tiro desde então. Comecei a atirar IPSC, mais especificamente, lá para 2014, 2015. E comecei a me profissionalizar no esporte a partir de 2016. Então, todo esse período aí ainda não havia Bolsonaro. É claro que nós tivemos muitos avanços para a pauta armamentista ao longo desses últimos 4 anos. É claro que teremos vários retrocessos a partir de agora, tudo indica isso, mas não há motivo para pânico ainda. Então vamos fazer um apanhado geral, um apanhado global aqui, sobre itens que a galera mais vem perguntando. Tá? E aí vocês vão entender como é que era no passado. Para quem chegou agora, para quem tem CR há muito pouco tempo, faz a menor ideia de como era antes. Parece até que é uma coisa nova que surgiu durante o governo Bolsonaro e agora todo mundo vai perder tudo, vai ter confisco de arma. Calma, relaxa, vamos falar sobre isso agora. Primeiro item da nossa pauta, então, em relação à validade dos documentos. Tá? O CR antigamente valia por 3 anos. A cada 3 anos tinha que fazer toda aquela burocracia de novo para revalidar o CR. O mesmo valia para os CRAFs, que são os certificados de registro das armas de fogo. Cada arma tem o seu CRAF e esses CRAFs valiam também por 3 anos. Outra coisa eram as guias de tráfego. Quando eu comecei, as guias de tráfego tinham validade de 6 meses. Então imagina só, CR 3 anos, CRAF 3 anos, GT 6 meses. Cada arma tinha um prazo de validade de documento. Era um monte de coisa para a gente controlar e basicamente todo mês a gente estava lá pegando fila na SFPC para poder renovar algum documento para continuar praticando esporte. Hoje em dia existe o SISGECORP, ninguém mais precisa ficar na fila do quartel. O porte de trânsito, que é a grande preocupação da maioria das pessoas, só veio surgir no Brasil em 2017, nem tinha Bolsonaro, foi durante o governo Temer. Até então, sim, nós íamos para o estande de tiro, levando armas, levando munições, e tudo tinha que ser separado, tudo tinha que ser desmuniciado. Era uma atividade de risco muito maior para a sociedade, inclusive. Qualquer bandido poderia assaltar ali na porta do clube de tiro com um canivete e ia levar um monte de armamento pesado para casa. O porte de trânsito veio para regulamentar a questão que já estava na lei, previa o porte para os atiradores e foi mantido durante o governo Bolsonaro, foi esclarecido, foi colocado em decreto, ficou uma coisa com um pouco mais de segurança jurídica, mas todo mundo que tenta se desviar da função do porte de trânsito, utilizar o porte de trânsito como porte de arma, é preso. A gente vê aí semanalmente dezenas e dezenas de pessoas sendo presas por porte ilegal de arma por estarem trafegando com suas armas a pronto uso, sem estarem em deslocamento para treinamento de competição. Este é um ponto que será atacado ao longo desses próximos 4 anos aí, tá? Possivelmente no início do governo já queiram revogar o porte de trânsito, justamente por causa dessa narrativa generalizada de que falam que os CACs só tiram CR para poder andarem armados por aí, tá? Que é uma narrativa falsa, vai precisar ser combatida daqui para frente, mas o porte de trânsito é um dos quesitos aqui que eu tenho certeza que tende a cair. Quanto aos calibres, o que era permitido e o que era restrito, então, antes do governo Bolsonaro? Calibres permitidos eram basicamente 22, 38, 380 e calibre 12, além das outras cartucheiras abaixo desse calibre. Tinha também o calibre 765, o calibre 32 alto, que são calibres que já estão em desuso, praticamente não existe mais. O 380 está passando pelo mesmo caminho, já não se encontra mais equipamento 380 no mundo, 38 vem passando pelo mesmo processo, então são calibres que meio que não existem mais. Então, na minha opinião, não faz sentido haver um retrocesso no que tange aos calibres. A gente já teve todas as inovações legais que adaptaram a legislação à nova realidade do mercado. Não adianta você ter calibres permitidos que não existem mais, senão você não tem mais nada permitido. Então, eu não acredito, num primeiro momento, em um revogaço geral, inclusive revogando o que é calibre permitido, o que é calibre restrito. Acho que as consequências para o mercado seriam terríveis, para o esporte seriam terríveis e para o direito penal também seria terrível. Eu acho que não vai acontecer nesse primeiro momento. Essa é uma aposta que eu tenho. Mantém-se o que está.
No que tange ao 9mm, o 9mm não era somente restrito, ele era um calibre exclusivo da Polícia Federal e do Exército Brasileiro. Somente essas duas unidades poderiam ter armamento no calibre 9mm. Com essa abertura, todo mundo tem 9mm, tanto no Sinarme quanto no Sigma. Várias polícias no Brasil inteiro, polícias militares, polícias civis, adotaram o calibre 9mm, que é o calibre mundial, é o calibre universal de dotação do mundo. É uma munição que não tem essa lesividade toda que as lendas do passado diziam pra gente que tinha, que era uma munição ultra perfurante, parecia uma bomba atômica. Não, o 9mm ele é mais fraco do que o 40, ele é mais fraco do que o 45. É um calibre simplesmente básico, que faz com que a arma funcione melhor, que faz com que a arma seja mais barata, que faz com que a arma dure mais e a munição é mais barata. Então, é um calibre que é adotado no mundo inteiro, amplamente adotado no mundo inteiro, 90% do catálogo de qualquer fabricante é 9mm, porque é um calibre que o mercado prefere. Então, depois de passado esse mito do 9mm, depois de amadurecido essa questão, inclusive com a dotação de várias unidades policiais no Brasil inteiro, não acredito em uma reversão desse cenário onde o 9mm voltaria a ser proibido. Tá? Acho que isso também não tem mais condição de acontecer. A farsa que justificava esse argumento já caiu. Mesmo aqui para as calibre 12. As calibre 12 de uso permitido eram apenas aquelas que tivessem 24 polegadas de cano ou mais, ou seja, a arma tinha que ser um cabo de vassoura gigantesco, senão ela era de uso restrito. Também não há mais nenhuma justificativa prática e nem ideológica para isso. Então eu não acredito também em retorno dessa definição que nunca fez sentido. Faria menos sentido ainda depois de 4 anos do mercado, trazendo equipamentos, fabricando equipamentos, pessoas comprando, empresas de vigilante comprando equipamento mais curto para usar dentro dos carros fortes e tudo mais. Não faria sentido nenhum voltar ao passado, uma regra que já não fazia sentido antes. Tá? Certos mitos foram superados ao longo desses últimos 4 anos, graças a Deus. No que tange a quantidade de armas e quantidade de munições, houveram grandes inovações. No passado era um pouco diferente. Tá? Hoje, atualmente, durante o final do governo Bolsonaro, um CAC pode ter até 60 armas, sendo 30 armas de uso restrito, e pode adquirir, ali já ter uma autorização prévia para adquirir até 5.000 munições por ano para cada arma que ele tiver. Tá? Isso aí garante uma prática esportiva tranquila para a maioria das pessoas. Não é todo mundo que exerce isso, é claro, a munição é caro, então o cara compra na medida do que ele usa, e é isso aí, tá tudo certo, só diminuir um pouco a burocracia, embora o Exército tenha controle absoluto da quantidade de munição que todo mundo compra, porque hoje o controle é online, através do sistema do Sicoven. Então o lojista lança ali no nome do cara, no CRAF do cara, a quantidade de munição que ele comprou. O Exército a qualquer momento tem como consultar a quantidade adquirida por qualquer CAC. Mas no passado, os atiradores esportivos eram definidos em níveis. Então você tinha o atirador nível 1, o atirador nível 2 e o atirador nível 3. O atirador nível 1 era aquele atirador que estava afiliado a clube na cidade dele e participava de campeonatos locais. Tá? O atirador nível 2 era um atirador federado, ou seja, ele estava vinculado a um clube e a uma federação de tiro, e ele participava de campeonatos estaduais. Tá? Existia uma quantidade de campeonatos que ele tinha que participar, uma quantidade de treinamentos que ele deveria fazer. E o atirador nível 3, ele era um atirador confederado. Além de estar filiado a um clube federado, ele também era confederado e participava de torneios de campeonato brasileiro. Tá? Então, o atirador nível 1 podia comprar até 4 armas, sendo 2 restritas, e podia ter acesso a 4.000 munições por ano. 4.000 cartuchos novos ou insumos, 10.000 cartuchos de munição 22 e até 4 kg de pólvora. Então esse era o limite que o atirador iniciante podia ter. 4 armas, 4.000 munições, 10.000 cartuchos de 22, 4 kg de pólvora. O atirador nível 2, aqui eu tenho a minha colinha, ele podia ter até 8 armas, sendo 4 restritas, podia ter acesso a até 10.000 cartuchos novos ou insumos, 20.000 cartuchos de munição 22 e 8 kg de pólvora. E o atirador nível 3 podia ter até 16 armas, sendo 8 restritas, e podia comprar 20.000 cartuchos de munição novos, 30.000 cartuchos de 22 e até 12 kg de pólvora. Então esses eram os limites para cada nível de CAC. Tá? Então havia inclusive, e há até hoje, ainda existem esses campeonatos, que são campeonatos nacionais, campeonatos brasileiros, onde você compete com atletas do Brasil inteiro, mas os resultados são lançados online, ou seja, os campeonatos ocorrem em clubes diferentes ao redor do Brasil, monta-se o mesmo cenário, monta-se a mesma pista, situação de igualdade para todos,
todo mundo atira na mesma época, e aí os resultados são lançados globalmente. Então você tem os campeões brasileiros em modalidades online. Tá? Isso aí servia para você atender aos critérios para ser nível 3. Então vocês verem que, apesar de tudo que a mídia fala sobre o governo Bolsonaro ter aumentado um monte de coisa, é tudo mentira, né? Um atirador iniciante podia ter 4 armas lá e 5 mil munições. Tá aí. E até mais, né? Podia ter 4 mil munições e até 10 mil munições de 22. É bastante coisa. Né? Não mudou muito. O que diminuiu foi a burocracia, porque cada compra que você tinha que fazer no passado, você precisava de uma autorização de compra. Eu quero comprar um blister de 9mm. Tem que ir lá no Exército pedir autorização de compra. Lembrando, hoje em dia existe o Sigecorp. Tá? Hoje você voltar para a autorização de compra de munição traria uma carga de trabalho tão gigantesca para o Exército Brasileiro que eu não sei se seria interesse deles. Né? Tira eles da atividade principal de fiscalização para ficar lá carimbando papel. Isso é um absurdo. Então eu acredito que, ainda que volte a autorização de compra para munição, esses mecanismos eletrônicos seriam mais explorados, de controle eletrônico. Outro detalhe, nunca houve confisco de arma na história do Brasil. Nem nos períodos mais sombrios, nem na aprovação do Estatuto do Desarmamento. Quem tinha até arma de uso restrito, arma automática, metralhadora, todas essas pessoas puderam colocar esses armamentos em acervos de coleção, atendendo aos critérios de segurança do Exército. Essas armas vão para o acervo de coleção, as armas de coleção não saem do acervo de jeito nenhum e também não é passível de ser utilizada para comprar munição. A arma de coleção não atira. E até mesmo a transferência entre colecionadores, de acervo para acervo, sempre foi permitido. Então não era incomum, por exemplo, você encontrar um atirador, um colecionador, que tinha lá um AR-15, AK-47, sendo transferidas entre acervos por colecionadores, sendo negociadas entre colecionadores por 180, 200 mil reais naquela época. Não era incomum esse tipo de coisa. Apenas os colecionadores mais aficionados tinham esses equipamentos que eram raríssimos, mas tinha gente que tinha, mesmo durante todo o período Lula, todo o período Dilma. Agora, naquela época, haviam apenas cerca de 30 mil CACs. Hoje, atualmente, os números apontam coisa de 700 mil CACs, talvez 1 milhão de CACs. Nunca existiu uma bancada da bala. Né? Por mais que se falasse em bancada da bala, era basicamente uma bancada formada por policiais, ex-secretários de segurança, era gente que defendia a polícia. Hoje nós temos Marcos Polon, o deputado mais votado do Mato Grosso do Sul. Nós temos uma bancada de CACs, de verdade, pessoas que são CACs, estão lá no Congresso, que entendem da legislação, que entendem das necessidades. Naquela época não existiam importadores, não existia um negócio de importação de armas para comércio no Brasil. Era tudo proibido, você não podia importar nada que tivesse similar nacional, então havia um monopólio total da indústria nacional, com praticamente nenhuma concorrência. Hoje em dia o mercado está forte, olha o que foi a Shot Fair. Uma feira gigantesca com diversos empreendedores no meio. Agora teremos a Texas Expo Tiro, dezenas e dezenas, talvez centenas de empreendedores no ramo atualmente. Todo mundo tem condição de unir forças para garantir o funcionamento desse mercado daqui para frente. Não existia tanto clube de tiro, não existia tanta loja de arma, mesmo no Estatuto do Desarmamento, quando foi aprovado em 2003, haviam cerca de 9 mil lojas espalhadas pelo Brasil. E a maioria delas realmente fecharam as portas. Mas hoje tem muito mais. Hoje tem clube até em cidadezinha pequena do interior. Isso é uma força que o segmento nunca teve. Não existia experiência prévia de sucesso com liberação de armas. Nós tivemos esses 4 anos de abertura na liberdade de acesso às armas e tivemos redução de 40% nos índices de criminalidade. Acabou a narrativa de que mais armas, mais crimes. É claro que agora essas ONGs vão ser fortalecidas, elas vão ser empoderadas, mas eles não têm mais o argumento, eles não têm mais a produção científica, que já está tudo refutado. Então o cenário é muito, muito diferente. A gente tem tudo para continuar brigando por esse tema e a gente nunca tinha experimentado a liberdade. Eu afirmo para vocês, uma vez acesa a chama da liberdade no coração de um homem, ela dificilmente se apaga. Então, muita calma, os clubes só vão fechar se faltar cliente e bota na cabeça de vocês, é impossível vencer quem nunca desiste. Então o sucesso daqui para frente
da pauta de armas depende não só do presidente, do Congresso, do Senado, mas de você. Até onde você está disposto a ir para garantir a sua liberdade no seu país. Pense nisso. Foi Thiago Almeida e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!